Moto G 5G Plus e Realme 7 Pro são dois celulares intermediários que buscam entregar algo a mais aos consumidores. Mas você sabe qual consegue chegar no seu objetivo com o melhor custo-benefício? Para descobrir a resposta, o Tudo Celular colocou os dois modelos lado a lado neste comparativo. Confira só! Cada vez mais encontramos intermediários mais sofisticados que economizam no material de construção, e não é diferente com os dois modelos deste comparativo. Tanto o Moto G 5G Plus como o Realme 7 Pro possuem corpo em plástico na traseira e nas laterais. A diferença fica para o acabamento. O da Motorola segue a linha de um visual mais brilhante em degradê, então se prepare para acumular digitais com facilidade. Já o da Realme opta por uma textura fosca, o que te ajuda a não escorregar o aparelho da mão. Ambos os smartphones utilizam um notch em forma de furo na tela, mas o Moto G, por ter duas câmeras frontais, mantém os sensores em blocos bem separados, e não o formato de pílula que as fabricantes costumam usar. Nesse ponto, o entalhe do Realme é mais discreto e oferece poucas distrações ao consumidor. Já na biometria, o leitor da Motorola fica localizado na lateral, incorporado ao botão de energia lá no alto, com dificuldades para quem tem uma mão pequena. A chinesa, por sua vez, aposta na solução sob a tela, que facilita o uso. Esse ainda tem proteção Gorilla Glass 3 Plus para maior resistência, mas segue o rival com a ausência de certificação contra água e poeira. O Realme 7 Pro também acerta ao entregar slot dedicado para microSD, enquanto a Motorola parte para uma gaveta híbrida que exige a escolha entre expansão de memória ou um segundo chip de operadora. O aparelho chinês leva o primeiro ponto por trazer um design mais completo. A Motorola inovou aqui ao trazer o primeiro celular da família Moto G com uma tela de 90 Hz. Na prática, você vai ter maior fluidez nas animações do Android e em jogos compatíveis. O aproveitamento frontal também é superior ao do adversário. Do outro lado está o mais sofisticado AMOLED utilizado pela variante Pro do Realme 7, mas limitado a 60 Hz. Os painéis dos dois aparelhos puxam para uma maior saturação da imagem, mas nada que não possa ser corrigido ao mudar o perfil de calibração nas configurações de tela. Também há suporte HDR no YouTube de ambos os lados, apesar de não haver informação sobre o recurso pelas fabricantes. O nível de brilho é um pouco melhor no Realme, mas o Motorola não decepciona mesmo em ambientes externos. Só que o sol não pode bater diretamente para não atrapalhar mais a visualização. É a briga do melhor material contra a maior fluidez e o aproveitamento frontal superior. Temos então um empate. Não espere um som satisfatório nestes dispositivos. O Moto G 5G Plus tem um único alto-falante na parte inferior, com potência mediana e nada mais. Os graves não ficam acertados e resultam em som abafado, mas sem distorção mesmo no volume máximo. Ao menos, o modelo da Realme tem um conjunto sonoro estéreo. Ele não é dos melhores, mas a potência consegue superar rivais. Somente o celular da Motorola vem acompanhado de fones de ouvido, que são confortáveis e têm isolamento acústico satisfatório. Eles podem compensar os problemas encontrados na saída de áudio, mas têm seus problemas, como a falta de graves. Já o aparelho chinês não chega com o acessório na caixa, mas possui conector para ligar algum outro que você tenha na sua casa. O som estéreo supera a presença do fone de ouvido e dá a vitória ao Realme em som. Os dois aparelhos saem da caixa com um Android 10. As fabricantes optam por uma interface personalizada sem tantas modificações. As empresas preferiram seguir o caminho de uma customização mais limpa e intuitiva, com alguns recursos específicos para atrair o consumidor. No geral, você não vai se decepcionar com a fluidez da dupla. No Moto G, você vai encontrar os tradicionais gestos característicos do modelo da empresa. Dá para ativar a câmera ao girar o aparelho ou ligar a lanterna ao sacudi-lo. Agora, uma das novidades foi o gesto que reduz a interface para ajudar no uso com uma mão. Já o Realme 7 Pro deixa desenhar um círculo para executar a câmera e um V para ligar o flash. Ele também tem algumas funções importantes, como o suporte ao tela desligada, um modo que aproveita o AMOLED para exibir notificações e status de bateria, e um recurso semelhante ao Tela Edge da Samsung. Pelos recursos adicionais que pode oferecer, o Realme pontua de novo aqui. Por ter um chip mais poderoso no papel, certamente você esperava que o Moto G 5G Plus fosse mais rápido que o rival, correto? Mas o resultado não foi bem esse. O Realme 7 Pro levou vantagem nos nossos testes de abertura de aplicativos por um total de aproximadamente 6 segundos a menos. O desempenho superior veio principalmente pela performance em multitarefas, ponto-chave que atrapalhou a vida do modelo da Motorola, apesar de os dois terem os mesmos 8 GB de RAM. Já em benchmarks, o Snapdragon 765 do Moto G supera o 720G do oponente chinês, tanto no Antutu como no Geekbench.
mas não ache que foi uma superioridade tão grande assim. O primeiro levou a melhor por diferenças pequenas, especialmente nos testes com apenas um núcleo. A plataforma móvel usada pela Motorola ainda tem o diferencial de suporte ao 5G, que ainda engatinha no Brasil, mas atrai quem está pensando a longo prazo. Nos jogos, os dois dispositivos não apresentaram problemas com todos os títulos testados. Eles foram rodados na qualidade gráfica máxima, com fluidez satisfatória. Mas, no caso do Motorola, não são todos os games que suportam os 90 Hz da taxa da sua tela. Por ter sido o mais rápido nos testes do Tudo Celular, o Realme pontua mais uma vez. Se em desempenho o Realme 7 Pro leva a melhor sobre o adversário, em bateria a superioridade é ainda maior. Mesmo com 500 mAh de capacidade a menos, o smartphone chinês ainda aguentou cerca de 2 horas a mais que o Moto G 5G Plus nos nossos testes de uso real, com quase 22 horas e meia no total, passando longe da tomada. A situação não muda na recarga. O carregador poderoso de 65 watts, enviado na caixa pela Realme, precisa de menos de 50 minutos para encher a bateria até a sua capacidade máxima. É mais que a meia hora prometida pela fabricante, mas ainda assim menos da metade que as 2 horas necessárias pelo rival da Motorola. Pela larga diferença aqui em autonomia e carregamento, é ponto duplo ao Realme 7 Pro. São dois conjuntos quádruplos para fotos, compostos pelos mesmos tipos de sensores. O principal do Moto G tem 48 megapixels contra 64 megapixels do rival. Ambos comprimem 4 pixels em um e acertam nos registros em ambientes iluminados. Mas o primeiro peca na definição das bordas e na presença de ruídos nas sombras, além de não permitir mudar para o modo 48 megapixels no aplicativo nativo. Como é de se esperar, a câmera ultra-wide dos dois perde um pouco do desempenho da principal e apresenta limitações na hora de registrar boas imagens. As fotos ficam mais granuladas com pouca luz no da Motorola, enquanto o Realme não apresenta tantos ruídos mesmo em locais fechados. A câmera macro é o ponto fraco do chinês, com uma resolução baixa que compromete a nitidez e não tem foco automático, que já está presente no modelo da Motorola, apesar de nem sempre ajudar a registrar fotos mais próximas do objeto que você quer destacar. Por último, a câmera de desfoque carece de nitidez e limita o HDR do aparelho da Motorola, enquanto faz bem o trabalho com poucas falhas no 7 Pro. O Realme marca o ponto em conjunto traseiro de câmeras. Em vídeos, os dois celulares têm compatibilidade com resolução 4K com a câmera principal, com bons vídeos no geral. O foco é ágil em ambos os casos, mas a estabilização eletrônica no Realme deixa uma espécie de rastro em cenas movimentadas, algo que não acontece com o dispositivo da Motorola. A captura de som também não é das melhores no 7 Pro, com vozes mais abafadas. É ponto para o Moto G 5G Plus. Nas selfies, a Motorola inseriu 2 câmeras frontais em seu modelo, com uma grande angular. Já a Realme preferiu optar por apenas uma lente para a função. Neste último caso, o resultado é decente para detalhes, contraste e alcance dinâmico, além do modo retrato eficiente. Já o Motorola perde nitidez nos cantos, mesmo de dia, e sua ultra-wide tem HDR limitado. A qualidade cai durante a noite, com a preferência pelo sensor principal. No Realme, o segredo é usar o modo noturno. Um oferece conjunto mais completo, enquanto o outro tem mais qualidade. Temos então mais um empate. Mas e aí, qual é o celular que tem o melhor preço? Bem, se formos considerar no lançamento, é empate. Afinal, os dois chegaram ao mercado brasileiro pelo custo sugerido de R$3.000. Só que no momento o Moto G 5G Plus já pode ser encontrado por valores menores que o concorrente, com opções na faixa de R$2.200. Já o Realme é encontrado ainda por R$2.500 ou mais. Para o público que possa estar interessado em um intermediário como esses dois, R$300 já faz a diferença no bolso. Ainda mais por significar algo superior a 10% do que você pode desembolsar por cada um. Ou seja, o Moto G 5G Plus leva o último ponto do comparativo. Na briga entre Moto G 5G Plus e Realme 7 Pro, esse último foi o grande vencedor por uma larga vantagem de pontuação. O chinês se mostrou superior em quesitos como design, desempenho e bateria. Todos pontos que podem ser decisivos na escolha por parte do consumidor. Mas o modelo da Motorola se mostra mais interessante em preço atualmente no mercado brasileiro. E, mesmo pelo conjunto que oferece, ainda mais por suportar o 5G, pode ser uma escolha mais interessante no momento, principalmente para quem pensa a longo prazo.
Ele não deverá deixar o usuário na mão e ainda trará benefícios posteriores, com conexão mais rápida. Por isso, tem o melhor custo-benefício da dupla. Chegou a hora de a gente saber mais de você. Qual compensa a compra nesse momento, em sua opinião? Acredita que a rapidez e a bateria maiores superam a presença do 5G e o menor preço do Moto G? Fique à vontade para comentar no espaço aí abaixo. E antes de encerrar o vídeo, também deixo o convite para você conferir o comparativo em texto lá no tudocelular.com. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!